bom dia moçadinha, tudo bem? Nosso assunto de hoje vai ser aceleração, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o MOVE, o movimento uniformemente variado. Bom, é através do movimento uniformemente variado que se reconhece a rapidez com que varia a velocidade. Então vamos lá, o que é o movimento uniformemente variado? Nós vimos que no movimento uniforme a velocidade ela é constante e diferente de zero. Então você percorre espaços iguais, a partícula, o móvel, pode ser um carro, pode ser um elefante, pode ser um corredor maratonista, ele vai percorrer distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Agora, no movimento uniformemente variado, ocorre que existe uma taxa de variação de velocidade escalar. Então, essa taxa de variação de velocidade é constante. Então, você vai medir essa taxa de variação de velocidade em metros por segundo, que, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, é metros por segundo a cada 1 segundo. A velocidade varia. Então, você tem velocidade, a taxa de variação de velocidade constante. Então, a aceleração escalar ela é constante e não pode ser zero. Então, no movimento uniformemente variado, aparece a aceleração. Então, um corredor, por exemplo, um velocista, ele vai partir do repouso e nos primeiros instantes ele vai acelerar. A mesma coisa um carro de Fórmula 1. Ele acelera logo nos primeiros instantes e a gente percebe essa aceleração através do ruído, do som que é emitido. Você percebe que o barulho é muito grande, então você tem um ruído muito grande, um estrondo, quando ele está partindo do repouso. Então um caça também, ele acelera, quando ele vai romper a velocidade da luz, então ele acelera, tem uma aceleração até atingir aquela velocidade. O elevador da mesma forma, quando ele está chegando naquele andar, ele desacelera, então ele reduz a velocidade, mas quando ele sai do andar, o andar primeiro grau, degrau, ele acelera também. O metrô é a mesma coisa, quando o trem está saindo da estação, nos primeiros instantes ele vai acelerar, depois no meio do caminho, no decorrer do caminho, ele pode até manter a velocidade constante, mas logo nos instantes iniciais ele vai acelerar. Aqui nós temos um exemplo de uma pistola, por exemplo, que ao você disparar, ela vai imprimir no projétil uma velocidade, uma aceleração logo no primeiro instante. Então essa aceleração ela vai aí, vamos dar um exemplo, de 0 a 200 metros por segundo. E você vai contar aí, são os milionésimos de segundo que esse projétil levou para atingir a velocidade de 200 metros por segundo. Bom, o movimento uniformemente variado, ele é importante porque ele vai aparecer em várias situações do cotidiano, em todas as áreas da ciência. A ideia de aceleração, o conceito de aceleração é muito importante, não só na engenharia, na física e todas as outras disciplinas também. A aceleração escalar média, ela é a grandeza que vai nos informar a taxa de variação de velocidade no tempo. Então a medida aí de taxa de variação de velocidade, então vai aparecer aqui, deixa eu colocar aqui rapidinho para visualizar melhor. Esse delta que já é conhecido nosso, que significa diferença, ele está simbolizando uma variação de velocidade sobre o tempo. Então essa variação aqui, ela pode ser expressa também como V2 menos V1, ou velocidade final menos velocidade inicial, ou V menos V0, em literaturas diferentes você vai achar de várias formas. Mas eu posso expressá-la dessa forma aqui, V2 menos V1, T2 sobre T1. O que significa que a velocidade ela foi dividida em situações e a cada instante. Então veja bem, no instante V2 ele vai ter uma velocidade V2 que não é igual à velocidade V1. Então naquele instante a intensidade da velocidade ali é V2. Naquele outro instante inicial a velocidade é V1. Então essa taxa de variação de velocidade, que é medida em metros por segundo a cada 1 segundo, você está medindo a taxa de variação de velocidade, metros por segundo a cada 1 segundo.
Lá no movimento uniforme, a gente pode lembrar que quando a gente for medir a velocidade escalar, é metros por segundo, né? Aliás, é metros a cada 1 segundo. Quer dizer, uma taxa de variação da distância a cada 1 segundo, que é metros, né? A cada 1 segundo, então dá metros por segundo. Aqui nós estamos medindo a velocidade, quer dizer, a taxa de variação com que a velocidade varia a cada 1 segundo. Então, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, né, essa velocidade, essa aceleração pode ser medida aí em metros por segundo ao quadrado, está aqui embaixo. Bom, se no caso a velocidade escalar ela, né, tem uma baixa variação, significa que você tem uma aceleração escalar pequena. Se você tem uma alta, né, taxa de variação de velocidade, quer dizer, se essa velocidade está variando muito rápido, então você tem uma aceleração escalar grande. Então A grande e A pequeno. Quando A é grande, tá, significa que a taxa de variação de velocidade, o arranque, é grande, é rápido, né? Então isso depende muito da rapidez. Isso a gente pode perceber quando a gente está assistindo o Grande Prêmio de Fórmula 1, por exemplo, em que os carros é super importante a arrancada. Então você percebe a diferença de um motor em relação ao outro na arrancada. Então tem carros ali que vão conseguir acelerar muito mais rápido. Então essa taxa de variação de velocidade no arranque ali do motor é que vai definir se essa aceleração ela é pequena ou se essa aceleração é a grande. Então, tá? Lembrando, vou repetir novamente, se a velocidade escalar varia rápido, tá? Então, grande aceleração escalar significa que se a velocidade escalar varia muito rápido. Então, quem é que vai sair na frente? Se a velocidade escalar for muito rápido, quer dizer, essa taxa de variação de velocidade escalar for muito rápida a cada 1 segundo. Então, você vai ter uma grande aceleração. Se essa rapidez, se essa taxa de velocidade escalar for lenta, então você tem uma aceleração pequena. Você vai encontrar essa situação, eu dei ali como exemplo, o tráfego urbano, porque você tem o tempo todo, você pode observar que o carro ele diminui a velocidade, ele aumenta, ele para, depois ele acelera novamente para sair do lugar, depois ele desacelera para passar numa depressão. Então a gente tem o tráfego também, que é muito, né, um engarrafamento, várias situações em que o móvel ele acelera, desacelera, ele mantém a velocidade constante. Então são muitos os exemplos. Bom, só para reforçar, o movimento uniformemente variado ele é todo aquele em que a aceleração escalar é constante, mas você tem uma taxa de variação de velocidade que também varia constantemente. A velocidade escalar ela é diferente de zero. Tá? Então você não tem aceleração no movimento uniformemente variado, no MUV, igual a zero. Você tem uma aceleração diferente de zero. Bom, quais são as implicações nisso? Se você fala que essa aceleração escalar, né, no caso no movimento uniformemente variado, é todo aquele que a aceleração é constante, significa que você vai ter taxas de variação de velocidade constante, intervalos, ou seja, a velocidade escalar ela vai sofrer variações de velocidade em intervalos de tempos iguais, tá? Ou da mesma forma que a gente analisou no movimento uniforme, né? O objeto ele vai percorrer distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Aqui ele vai percorrer, né, velocidades iguais, né, em intervalos de tempos iguais. Então, aqui no caso, nós temos essa partícula que está se movendo no espaço. Então aqui num tempo v0 a velocidade é 0 metros por segundo e no tempo t0, 0 segundo. Bom, 1 segundo depois, esse objeto adquiriu uma velocidade de 3 metros por segundo. 2 segundos depois, 6 metros por segundo. Então a gente começa a observar que de 0, né, em 1 segundo depois ele foi para 3, 2 segundos depois ele foi para 6, o que significa que você tem uma taxa de variação de velocidade a cada 1 segundo está sendo adicionado 3 metros por segundo. E aí depois, 3 segundos depois, 9 metros por segundo. Tá certo? Então veja bem,
O que significa que nós temos uma variação de velocidade constante, que é 3 metros por segundo. Essa, na verdade, vai ser a nossa razão. Então, 3 metros por segundo, a cada 1 segundo, vai nos dar uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a velocidade, a taxa de variação de velocidade, eu estou medindo, né, 3 metros por segundo a cada 1 segundo. Tá? O que eu estou fazendo é medindo a velocidade a cada 1 segundo. E no caso, essa velocidade, né, essa variação é constante, porque a velocidade vai aumentando gradativamente de forma constante. Aqui nós temos algumas equações que nós vamos utilizar, são as ferramentas que nós vamos utilizar matemáticas aqui no Move. São fórmulas grandes, mas é só para impressionar. Aqui nós temos uma fórmula da função horária dos espaços, né? Então aqui nós temos o S, que é a distância, igual a S0 mais V0t mais a sobre 2t quadrado. Essa aqui é uma função do segundo grau. Por que do segundo grau? Porque o próprio t elevado a 2, elevado ao quadrado, justifica para nós que ocorre aí uma função do segundo grau, tá? Uma função quadrática. Então, o t elevado ao quadrado já justifica que nós temos uma função do segundo grau. Então, esse gráfico aqui, se a gente fosse estudar o gráfico, a gente pode fazer mais tarde, nós vamos fazer, é uma parábola. Aqui nós temos uma fórmula compacta ou reduzida dessa equação. É a mesma de cima, a gente só passou o S0 para o primeiro membro para ficar ΔS. Então, V0t mais a t quadrado sobre 2. Bom, aqui embaixo nós temos uma função do segundo grau, né, porque o t elevado a 1. Então, esse t elevado a 1 justifica a taxa de variação de velocidade constante, porque a função é do primeiro grau, né? Então, o fato de ser uma função do primeiro grau justifica a variação de velocidade constante, essa taxa de variação de velocidade constante, ou seja, velocidades, né, variações de velocidades iguais em intervalos de tempos iguais. Então isso aqui vai justificar para a gente essa aceleração constante, tá? O t elevado a 1, que é uma função do primeiro grau. Bom, se você juntar essas duas equações, tanto a de cima, essa daqui, quanto a de baixo, nós vamos chegar a uma terceira equação, que é a equação de Torricelli, a famosa equação de Torricelli. V quadrado igual a V0 ao quadrado, velocidade inicial, mais 2a variação de velocidade, variação de espaço. Tá bom? Essa equação aqui ela é muito usada, a equação de Torricelli, porque ela pode nos informar a distância que foi percorrida pelo móvel sem precisar usar o tempo. Veja que a diferença dela em relação às outras é que você não precisa do tempo para calcular a velocidade escalar. Um outro detalhe importante, né, é que você pode calcular frenagem a partir dela. Tá? Bom, então essas são as equaçõezinhas simples, e para finalizar eu vou colocar aqui um exercício. Agora é importante, né, que depois dessa videoaula eu vou selecionar alguns exercícios que a gente vai fazer, tá, para fixar esse conteúdo que é muito importante do Move. Pesquise, olhem outros vídeos, faça uma leitura, tá, no currículo em ação também é muito importante, vocês estarem dando uma olhadinha lá como é que funciona, dá uma olhada nos exercícios, eu vou selecionar alguns e vou fazer uns outros de fixação, tá bom? Então vamos ao exemplo, ó, um ônibus sai do terminal, ou seja, essa informação já é uma informação importante. Olha, se o ônibus sai do terminal, ele está partindo do repouso, ele está parado, então a velocidade inicial dele é 0. Ou seja, nesse primeiro instante ele vai acelerar. Tá? Então o ônibus sai do terminal, acelera percorrendo uma distância de 30 metros em 4 segundos. Qual é a aceleração escalar constante do ônibus? Então vamos lá. Nós vamos usar a fórmula reduzida, ΔS igual a V0 vezes t mais a t quadrado sobre 2. Bom, eu quero saber essa distância aqui, que vai de 0, que está partindo do repouso, até quanto? Né? Ele percorreu 30 metros, ou seja, 30 menos 0 é 30. Bom, ele partiu do repouso, velocidade inicial, então isso aqui sai fora, vai dar 0. A aceleração é a informação que eu quero saber, então o problema está aqui, ó, a pergunta está aqui, a sobre 2. T quadrado, quer dizer, quanto tempo levou? 4 segundos para acelerar aí, né? Para ter essa aceleração. Bom,
Então 30 é igual a 0 mais A vezes 4 elevado ao quadrado dividido por 2. Isso aqui vai nos dar 60, tá? Porque você vai multiplicar aqui em cruz, ó, 30 vezes 2, 60, 4 vezes 4, 16. Eu vou isolar o A passando o 16 dividindo. Fazendo as contas, nós vamos ter uma aceleração de 3,75 metros por segundo ao quadrado. O que significa isso? 3,75 metros por segundo a cada 1 segundo, né, dessa distância que ele percorreu aí 30 metros. Certo, pessoal? Então não deixa de rever os conteúdos, principalmente movimento uniformemente variável. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a interpretação dos gráficos, tá bom? Mas por hora é só. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só me procura no privado. Não esqueça de, depois que eu selecionar os exercícios e propor alguns exercícios para serem feitos, que vocês não deixem de tirar as dúvidas, tá bom? O conteúdo ele é muito importante, cai bastante no Enem, em todos os vestibulares aí em geral. Forte abraço e